essa possibilidade aqui que eu pago esse sistema, porque eu trabalho com ele nas aulas, entendeu? Sim. Certo. As aulas hoje, para mim, são gravadas. E sim, me perdoe, continue. Tudo bem, o senhor pode interromper à vontade. Aí, professor, nós somos espíritas, né? Mas não foi exatamente tentando trazer um componente de doutrina espírita, nunca, né? Nada de proselitismo religioso, não. Mas valorizando a cultura, a filosofia do professor Pietro Baldi. E aí fizemos um levantamento de dados das obras dele, e André está fazendo toda uma parte de tradução, de atualização das obras, juntamente com o Instituto Pietro Baldi de Campos dos Goytacazes, que é lá onde está a sede do Instituto. E aí André foi identificando alguns problemas na tradução e também identificou alguns tradutores, entre eles, né, o senhor seu pai, o Dr. Romano Galef, que é o tradutor do Cristo. E, na oportunidade, eu disse assim, mas ele também foi o coordenador de um evento aqui em Feira de Santana. Na época, eu tinha 17 anos de idade e estava caloura na UFES, e participei desse curso de extensão, mas não participei todo, porque, na época, a UFES tinha um problema seríssimo de transporte e era muito longe. Hoje em dia, algumas pessoas reclamam que é longe, imagine naquela época, né, 1980, 1981. Mas aí eu me lembro da conferência de doutora Gina, a conferência de André Luiz Peixinho, e desde então eu passei a me interessar bastante pelas obras de Pietro Baldi, e nesse ínter eu fui me aprofundando, lendo algumas coisas e amadurecendo também, né, física, biológica, psiquicamente, espiritualmente, e fui fazer um mestrado em Brasília, e lá encontrei com o André, que é de São Paulo. E aí namoramos, casamos, e ele também vinha de uma raiz muito parecida com a minha. Uma história de espíritas, simpatizantes de Ubaldi, estudiosos de Ubaldi, e André também, né? E aí pronto, começamos a nossa jornada, viemos aqui para a Feira de Santana, eu vim de volta aqui para a minha cidade, ele veio comigo para começar também uma carreira acadêmica. E aqui nós criamos duas disciplinas, uma se chama Saúde e Espiritualidade, e a outra Terapias Corporais, onde nós temos os referenciais de obras de Pietro Baldi, né? Em especial, Princípios de uma Nova Ética, quando ele trabalha das questões da nova psicanálise, um novo psiquismo, os 3 biótipos terrestres, muito interessante isso. E temos o nosso projeto de extensão, que é um projeto que trabalha muito com a parte toda de curas espirituais, autoconhecimento, e o projeto de pesquisa, que é sobre essas identidades aqui em Feira de Santana. E aí, nessas identidades, eu fui começando a fazer essa busca histórica sobre esses caminhos, esses itinerários de Ubaldi, e encontramos lá, em 1950, o Dr. Requião, depois a formação de um núcleo aqui em Feira de Santana, depois a sua vinda para uma dessas reuniões aqui do núcleo, e, posteriormente, o acerto de se realizar aqui em Feira de Santana esse curso de extensão, e logo após esse curso de extensão, o núcleo ganhou força e se estabeleceu. E aí nós queremos conversar exatamente com o senhor para entender um pouco dessa dinâmica, né? Primeiro, porque nós encontramos algumas indicações que o Dr. Romano Galef já conhecia Pietro Baldi desde a Itália. E só encontrei isso em uma referência, não encontrei mais em um lugar nenhum. Fiz alguns levantamentos de dados sobre a biografia de doutora Gina, de doutor Romano, mas os dados não se aprofundam muito em Ubaldi, trabalham muito assim com a questão dele ter sido professor de estética, o trabalho valoroso também da doutora Gina, inclusive assim, referências lindíssimas, fiquei muito emocionada, né? Eu não conhecia assim profundamente o trabalho deles, e aí, assim, muito bem qualificados, adjetivados, pessoas bondosas,
vocacionadas para o bem, para a paz, para uma promoção da pessoa, do ser humano. E, inclusive, teve um autor que chamou eles, né, de o casal inoxidável. Achei isso assim incrível, né? Dada a união, a perfeita sintonia entre os dois, muito bela. E até uma referência de Olavo de Carvalho, que fez assim uma espécie de um editorial falando do trabalho do doutor Romano, doutora Gina. E aí, professor, a gente quer saber do senhor mais ou menos isso, né? Se essa história de Ubaldi, como houve aí esse entrelaçamento, esse primeiro conhecimento, né, de Ubaldi com o doutor Romano e a doutora Gina, e depois como isso chega até o senhor que propõe esse curso de extensão aqui em Feira de Santana, que para nós é uma surpresa, porque Feira de Santana, na época, é uma cidade do interior, uma cidade muito pequena, a universidade só tinha 4 anos, e vocês já começam assim, como dizem os jovens, né? Pocando, né? Botando fé aí num curso de extensão, e que hoje a gente tem essa possibilidade de poder avançar com o pensamento de Ubaldi. A gente queria ouvir o senhor. Muito bem. Então, veja bem, o Pietro Baldi publica a Grande Síntese na Itália. Quando ele publica a Grande Síntese, é um escândalo. A igreja colocou no índex imediatamente o livro A Grande Síntese. Meu pai era espiritualista, também trabalhava com mediunidade, tal, na época, jovem, e ele leu Pietro Baldi. Tinha lido, tinha tido acesso à obra que saiu publicada em italiano, da Grande Síntese, a primeira edição, uma edição italiana, e parece que saiu em partes num jornal e depois foi publicado em livro, mas a igreja veio com um edito de proibição. Isso então, mesmo. Proibida. Ele é uma pessoa caçada pela igreja nesse sentido. Isso. Porque é uma transgressão para a época, aquela Grande Síntese que fala de um Deus que é um Deus que é parte do interior. Quer dizer, então, por exemplo, o Pietro Baldi ele é um cristão. Então, essencialmente, todo o trabalho dele é um trabalho ligado a um cristianismo místico, uma mística cristã muito profunda, nova e complexa, porque ele tem aquelas coisas de uma especialidade cognitiva diferenciada, que ele até faz tomadas, né, do cérebro para ver as coisas ali na Noures, né, um livro que ele escreve sobre as correntes de pensamento. Exato. Bom, tudo bem. Isso aí Romano já tinha lido. E Romano, de repente, em 1948, se casa com minha mãe na Itália. Eles se casam na Itália, porque minha mãe estudou na Itália. Ela tem uma formação. Os pais mandaram-na para Roma, ela estudava em Roma. Sim. Ela, desde os 9 anos de idade até quando ela se forma na universidade. Mas só que aí estoura a Segunda Guerra Mundial, ela teve que voltar para o Brasil. Ela retornou depois da Segunda Guerra Mundial para terminar o doutorado dela. Ou seja, a tese do estudo que ela havia feito em filosofia e pedagogia na Universidade de Roma, e ali conheceu Romano, que tinha defendido sua tese um pouco antes, era um filósofo, um jovem filósofo, e ali eles se conhecem. O Romano ajuda o trabalho que ela tinha que fazer para a defesa, assim, em 4 meses eles estavam casados. Olha. Né? Minha mãe tem uma família, vem de uma família grande, família Magnavita. Sim. O pai dela é um pai que tinha condições, ele tinha fazendas de cacau, então ela estuda na Itália por esse motivo, a primeira filha de 12 filhos da família Magnavita. E é uma pessoa muito talentosa. Muito talentosa. Para vocês terem uma ideia, existe o fato seguinte: o exame de Estado, que o governo italiano sempre fez exame de Estado, que é o Enem, esse controle que o Estado faz da formação. Sim. Na província de Roma, quando ela fez o exame de Estado, quando ela terminou o curso médio, hoje em dia quer dizer a escola média, Sim. no básico,
ela se submeteu ao exame de Estado. Ela tirou o primeiro lugar na província de Roma. Então, era uma pessoa que tinha essa habilidade, né, de ser uma pessoa que tinha uma facilidade, falava muitas línguas, o latim, o grego, o alemão, o inglês, o francês. E ela conseguia realmente dominar. E ela era catedrática de língua italiana na Universidade Federal da Bahia, catedrática. Então, ela é fundadora da Universidade Federal da Bahia na sua nascente. Olha. Certo? Então, ela é uma das primeiras professoras, doutoras da universidade, assim, que é aproveitada. Antes de ser doutora, ela já era professora da Universidade Federal da Bahia, professora catedrática de língua e literatura italiana. Olha. Então, em Roma se casam, e como minha mãe tinha o pai dela, né, que também investia, trouxe pessoas da Itália, porque formou assim, grupos de trabalhadores italianos, enfim, o pai pagava isso. Quando se casam, em 48, Romano e Gina decidem vir para o Brasil em 49. Então, Romano vem com Gina para o Brasil. Uhum. Imediato, ele traz também a família dele, o irmão dele vem com a família. Isso subsidiado por meu avô, Pasquale Magnavita, que banca a família, porque a família, o irmão do meu pai, o Otário, fez questão de vir com a família. Ele veio, a família está aqui, estabelecida. A família do Otávio Galef. Então, o Romano e a Gina vêm para o Brasil em 49. Sim. Certo? Mas antes de meu pai viajar para o Brasil, ele esteve numa editora, um lugar onde tinham publicado o livro dele, uma gráfica, onde tinham publicado o livro dele. Ele publicou a tese que ele defendeu em Roma sobre Bergson, a filosofia de Bergson. E lá encontrou Pedro Baldi, que estava lá nesse lugar, onde nessa editora, nessa gráfica. E aí se conheceram. Aí meu pai disse, já li sua obra e tal, estou indo para o Brasil. E eu, o Pedro Baldi, trocaram endereço, certo? Ele teve a oportunidade de conhecer Pedro Baldi, e o Romano passa a ser, então, o mediador que faz com que Pedro Baldi venha para o Brasil. Olha só! Porque ele vem com o endereço de Pedro Baldi, em 1950, teve o primeiro Congresso Brasileiro de Filosofia, promovido pelo professor Miguel Reale. O Romano vai com Gina, vai para São Paulo participar desse primeiro Congresso Brasileiro de Filosofia, em 1950. Ele estava aqui no Brasil, menos de um ano, chegam em 49. Estavam lá, e ao chegar aqui, ele já foi contratado pelo reitor Edgar Santos, que é o fundador da Universidade Federal da Bahia, que, na época, contratava estrangeiros para as diversas áreas. Então, foi ele que implantou os cursos de música, os seminários de música, a escola de teatro, a escola de dança, que liberou a escola de belas artes. Enfim, ele é um grande empreendedor, Edgar Santos, e contratou Romano. O Romano passou a ser professor e deu cursos de extensão sobre Kant, sobre Bergson. Depois ele faz concurso, depois ele é aproveitado, ele passa a ser professor titular e tal, e tal. Então, indo a São Paulo, em 1950, já como professor da Universidade Federal da Bahia, nesse congresso, conhece esse senhor aí do Centro Espírita, do Espiritismo do Brasil, que acho que você falou o nome dele, um dos fundadores do Espiritismo. Sabe que é o Clóvis Tavares? Eu não sei, um desses aí estava nesse congresso, ele conheceu meu pai e perguntou se eu conheço Pietro Baldi. Ele pergunta ao meu pai, eu tanto conheço que eu tenho o endereço dele. Sim. E aí dá o endereço para esse senhor da Sociedade Brasileira de Espiritismo, não sei, uma coisa assim. Da Federação, sim.
com Pietro Baldi, que já estava com uma intuição do Brasil, aquela viagem que ele faz da primeira obra italiana, da segunda obra brasileira, são 24 volumes. Isso. O projeto da obra, né, o projeto dos 12 volumes na Itália, depois mais 12 volumes no Brasil, e ele consegue concluir com o Cristo, Sim. que é um livro. O Romano vai fazer a tradução, vai ajudar na tradução, porque é um livro que não é escrito, é um livro ditado, é um livro ditado. Então, imagine a complexidade dessa tradução que o Romano fez. Foi um trabalhão, eu me lembro que o trabalhão que ele teve. Depois, o editor não aceitou, achou que deveria ser aquela coisa mal feita da escrita, das palavras de Pietro Baldi gravadas e transcritas. O Romano teve um trabalho enorme de dar forma, de dar unidade. O Romano era muito sensível, intuitivo. Fez um trabalho maravilhoso. Tem edição desse Cristo, mas depois o direito à obra completa de Pietro Baldi, não esqueci o nome dele. Desse lugar aqui que vocês falaram. José Amaral. Isso, provavelmente. Eu me lembro que ele tinha um Campos de Goytacazes, não sei. Isso, é José Amaral, Campos de Goytacazes. Ele achou que o original do Cristo era melhor do que esse esforço de uma tradução. E é uma pessoa mesmo um pouco ignorante, que não entende o que é a escrita e qual é a qualidade da escrita na história humana, como se a escrita fosse, ao pé da letra, a escrita é um esforço de construção. Então, para dizer, isso falando do Cristo. Então, o Romano foi a ponte que fez com que a Sociedade Brasileira do Espiritismo trouxesse Pietro Baldi para o Brasil em 1953. Ele faz a visita aqui primeiro em 51. Em 51. Isso, que ele faz uma turnê, vem até Salvador. Mas 53, porque eu já era nascido, ele me pega no colo. Tem uma fotografia dele me pegando no colo, eu criança. Porque em 52 ele se muda definitivamente para o Brasil e vai morar em São Vicente. Sim, ele se muda, mas ele já não tem uma afinidade com o grupo espírita que queria um pouco manipular a obra dele, né? Exatamente, isso, exatamente. Ele queria autonomia, e aí fica só. Ele fica só, ele teve uma puríssima, ele não tinha dinheiro, ele teve dificuldades financeiras. Por exemplo, existe um cartéggio entre Pietro Baldi e Romano, que se perdeu na biblioteca de Romano, porque a biblioteca ficou um pouco esquecida, então tinha muitas pastas, sabe? Eu não mais vi, eu tinha guardado isso e meus outros irmãos arrumaram, jogaram fora. Um cartejo, porque eles mantiveram contato de cartas durante a vida toda. Ou seja, durante o tempo em que o Pietro Baldi esteve vivo aqui no Brasil, e o Romano chegou a ajudá-lo financeiramente, em silêncio, em segredo, entendeu? De mandar dinheiro. Precisava ir para sobreviver de pessoas que o ajudassem. Assim como a obra dele, ele consegue publicar no Brasil, foi uma dificuldade. Exatamente. Isso. A gráfica quebrava. Tinha fenômenos assim, estranhíssimos na história. O Pietro Baldi contava isso, né? Fenômenos estranhíssimos de forças ocultas contra, como dizer, não, você aqui não chega. E como ele é uma pessoa muito pura, o Pietro Baldi é uma pessoa muito diferenciada, né? E, ao mesmo tempo, era uma pessoa que manteve-se um pouco na dicotomia do bem e do mal. Esse, para mim, é o grande problema de Pietro Baldi. Ele permanece na dualidade. Ele não trabalha a superação num plano mais de resolução, de acabar com essa dualidade. Mas, ao mesmo tempo, ele tem um papel dele, tem uma obra grandiosa, monumental. Sim. Muitas facetas de um processo de espiritualização, de individuação muito complexo. O Cristo, a culminância do Cristo, na minha opinião, o Cristo é um livro com o pé no chão, em que o Cristo é ele mesmo, no seu despertar espiritual ao longo de uma jornada infinita. Isso. O espiritualista, e como cristão, ele acredita exatamente nessa imortalidade da alma. Ou seja, ele é espiritualista. A morte do corpo, a reencarnação. Por isso que o pessoal das pessoas do espiritismo brasileiro trouxe ele.
Ele era intuitivo, ele fazia psicografias, né, um nível de psicografia consciente, como ele mesmo diz, ou seja, não é aquela psicografia que a pessoa perde a noção. Não, isso. Ele fazia leituras de fluxos de correntes de pensamento, noures. É isso, gente, o que eu tenho a dizer. Queria lhe fazer uma pergunta. Quando o Pietro Baldi esteve em Salvador, na visita de 1951, quando ele vem fazer aquela primeira turnê de reconhecimento e palestras nas capitais, ele esteve em Salvador, foi recepcionado pelo Divaldo Franco, tinha uma comitiva acompanhando. O doutor Romano estava nesse grupo de recepção? Você tem informações, o senhor tem memórias? Informação disso aí, provavelmente sim, porque eles se conheciam, era um contato aqui em Salvador, é claro que eles se encontraram. Tanto é quando ele volta em 53, eu já tinha nascido, ele pega no colo. Então tem uma fotografia que eu não sei onde está, essa fotografia de Pietro Baldi comigo no colo, eu com 1 ano de idade, com menos de 1 ano de idade. Sim. Então, o Romano estava sempre em contato com ele. O Romano visitou, inclusive, em São Paulo, onde ele morou, né, em Santos, não, em São Vicente. São Vicente. Isso. Até o processo de passagem dele. Enfim, e em 1980 ia acontecer um congresso, um encontro nacional em Brasília. Então, em Feira de Santana foi uma prévia. Sim. Através de uma articulação de pessoas que, nesse momento, eclodiram juntamente com o Romano. E Gina foi no meio, porque Gina era uma pessoa que acompanhou sempre o Romano. Sim. Gina era uma pessoa católica, apostólica, romana, que era papa-missa, ia para a missa todo dia. Mas a missa, para ela, era uma coisa de contato com o divino. Então, ela tinha um contato com o divino, ela não estava ali para ficar fazendo de conta. Era uma necessidade espiritual dela. Era uma pessoa muito, muito especial nesse sentido. E ela foi Romano e aceitou de estudar o Pietro Baldi para fazer uma fala e participar. Ela foi a Brasília também, eu também fui a Brasília nesse momento. Eu fiz uma fala que as pessoas ficaram. O José Emílio ficou encantado comigo e tal. Depois tivemos outros encontros, mas foi esse o fato de Feira de Santana. Aconteceu uma articulação com a UFS na época, né, que alguém acolheu como uma extensão, como um acontecimento, uma preparação para o que ia acontecer em Brasília. Sim. Nessa articulação, José Bonifácio José Bonifácio de Brasília, eles reuniram pessoas durante algum tempo, todo ano tinha assim, esse encontro. Depois eu viajei para a Itália, isso quando eu voltei, também tive a oportunidade de voltar a Brasília, 2 vezes, pelo menos. Sim. Em que falas em que eu tomava posição muito mais radical de Pietro Baldi, isso incomodou as pessoas. O José Emílio gostava da minha fala, porque era muito parecido com o que Pietro Baldi era como rigor. Ele não estava querendo conceder, não faz de conta, né? É um estudo, é um aprofundamento da dinâmica do universo, da dinâmica espiritual, da evolução. Imagine, ele é um precursor de muitas coisas, num momento muito obscuro, de muita limitação humana. Hoje a gente talvez tenha outros horizontes mais ampliados, mais informação circulando, né? Mas na época era mais difícil. Tanto é que a igreja proibiu o Pietro Baldi. É livro proibido, isso aqui é livro que não pode ser lido pelo católico. Esse ponto ainda, a igreja exercia esse nível de controle ideológico. Ela tinha um poder mundial. Exato. Então, o Romano foi esse Hermes, esse mediador, né, que traz a mensagem e estabeleceu o contato e permaneceu sempre amigo de Pedro Baldi, trocaram cartas a vida toda, né, em que Pedro Baldi relata todas as suas aflições, o seu encaminhamento das suas obras, o que estava escrevendo, o que estava fazendo, até quando ele escreve o Cristo na cama de hospital, praticamente. Isso, exatamente. Falando e alguém gravando a fala dele. É daí o problema hermenêutico em relação à tradução do Cristo, que o Romano encarou muito bem, fez uma excelente tradução
Isso. Inclusive elogiada por Manuel Emídio demais. Exatamente, porque é uma excelente tradução. Olha só que o Bonifácio, lá não me lembro como é isso aí, ele achou que tinha que ser um original da palavra, entende? Como se o ser humano não tivesse essa imperfeição. Professor, eu quero retomar um pouco sobre esse contato que foi feito aqui em Feira de Santana, porque aqui tinha um núcleozinho, mas essas pessoas não eram acadêmicas. Essas pessoas eram espiritualistas, alguns eram espíritas, e tem uma narrativa, inclusive eles deixaram um documento escrito, que veio de Salvador uma caravana, do qual o senhor fazia parte, juntamente com mais 4 pessoas, e que vieram à Feira de Santana conversar com as pessoas desse núcleo para poder fechar esse evento. E foi isso mesmo. Pois é, aí eu quero saber quem foi que provocou? Foram eles daqui que foram buscar vocês? Ou vocês tiveram um contato? Como é que foi isso? Uma pessoa que era João da Paz. Vocês conhecem João da Paz? Ele era um astrólogo, uma pessoa que trabalhava com espiritualidade, e foi ele que fez a mediação aí, o contato. Ele era diferente, ele frequentava a nossa casa. Sim. Salvador, porque ele fazia trabalhos de leitura de mapas, mapa astral, de astrólogo para fazer mapa astral. Ele era leitor de Ubaldi, enfim, foi ele que fez provavelmente a mediação, o contato. E aí houve uma emergência, porque tinham algumas pessoas que a gente estava conversando sobre Pietro Ubaldi, tinha essa emergência de ir para Brasília. Então se reuniram algumas pessoas. Inclusive André Luiz Peixinho faz parte desse grupo. Exatamente. Né? E André Luiz Peixinho, que é uma figura extraordinária, que infelizmente faleceu muito cedo. Sim. Mas André Luiz Peixinho foi também a Brasília. Foi. Várias vezes eu estive com o André Luiz Peixinho, várias vezes em Brasília, eu me lembro disso. Sim. Então foi esse acontecimento. Sim. Acabou ocorrendo, a gente estava, de repente, em Feira de Santana, fazendo essa atividade de extensão, não sei se era uma atividade de extensão. Foi um curso de extensão. Algumas pessoas, inclusive, nos doaram. Falas, composições, isso, inclusive com certificado. Então, alguém de vocês aí da universidade, que é uma universidade jovem, fez a ponte, fez a conexão. Tanto é que eu acho que a própria prefeitura colaborou com a hospedagem. A gente foi hospedado no melhor hotel que existia, não sei, um hotel que ficava ali um hotel, enfim, era o melhor hotel da cidade. O Palace, né? Enfim, isso aí. Palace, então nós de Salvador e outros lugares do interior, tinham 2 ou 3 pessoas, o Edinho, né? Enfim, ligado ao Cisal. Sim. Enfim, eram pessoas que tinham essa coisa em comum, que admiravam Pietro Ubaldi. Sim. E isso nos reuniu em conversas prévias e nos levou a Brasília. Certo. Foi algo misterioso que aconteceu assim. Minha mãe também, porque minha mãe entrou na história, depois ela foi a Brasília, eu vou a Brasília com meu pai e com minha mãe, e faço uma fala nesse congresso, que eu faço uma fala espontânea, era a minha maneira de ser, e encantou lá o José Emídio. Então, porque era uma coisa mais radical, não estava concedendo, e ao mesmo tempo concedendo, né, compreendendo, enfim. A experiência com Pietro Ubaldi é uma experiência muito rica. Certo. Professor, eu queria saber do senhor o seguinte: na Universidade Federal da Bahia, não havia espaço para um evento desse, na época? Dizer, porque eu não fazia parte da universidade nesse período, eu era aluno, né, o melhor aluno de arquitetura, já recém-formado, em 79, eu me formei. Eu estava ali, já fora da universidade. Eu não sei te dizer isso. De repente aconteceu que houve essa abertura em Feira de Santana, uma universidade recentemente fundada, estadual. Isso.
primeira universidade estadual, a primeira do estado da Bahia, né? A primeira ou a segunda. Isso. Essa é uma coisa que nos intriga, professor, porque exatamente por isso, uma universidade jovem, tínhamos pouquíssimos cursos, nada ligado assim à filosofia, nem nada disso. Uma cidade... A Petrobaldi, alguém de vocês aí criou essa possibilidade, nos acolheu e criou essa extensão, enfim, graças a esses nomes aí, o José da Paz, o João da Paz. Esse astrólogo fez a mediação, daqui a pouco a gente estava lá no primeiro contato, eu também acho que fui, acho que me lembro, é isso aí. Sim, isso. Encontro, depois fomos para Brasília, então foi quase uma prévia de Brasília, do encontro nacional que se fazia em torno de Petrobaldi. Certo. Alguns encontros ocorreram aí. É isso, ou seja, o Romano foi esse mediador da gigante do Brasil, por essa coisa que eu descrevi, que ele me contava exatamente assim. Isso, nós localizamos, inclusive, uma notícia que ele foi a um congresso, se eu não me engano, acho que em Viena, e ele levou todas as obras de Pietro Baldi e presenteou a biblioteca de lá, da Universidade de Viena. Então, o doutor Romano ainda teve esse papel. Além de uma força local, ele também transnacionalizou, ele levou, né, fez um refluxo, digamos, para a Europa. Então, ele viajou muito. Então, ele viajava anualmente durante vários anos. Ele e minha mãe iam sempre para a Itália, para a Europa, e aí para fazer parte desses encontros. E eu acho que alguma coisa aconteceu aí, ele levou. Eu não tenho notícia disso, não tenho memória disso. Sim, notícia mesmo de jornais nós conseguimos localizar. Professor, uma das últimas perguntas aqui para o senhor é, dada essa afinidade que existia entre o doutor Romano e o Baldi, até uma confidencialidade, uma amizade muito forte, por que o doutor Romano não deu continuidade, digamos, fazendo outros eventos, promovendo o pensamento de Ubaldi e atuando, escrevendo artigos, o que fosse em termos acadêmicos sobre Ubaldi? Parece que ele vai voltar, né, para o trabalho com o Bergson, não é isso? Não, ele faz alguma coisa com Pedro Baldi. Por exemplo, nesses encontros em Brasília, o próprio encontro que teve em Feira de Santana, ele escreveu um texto. Sim. Ele escreve alguns ensaios sobre Pedro Baldi, onde ele faz essa difusão e faz essa declaração de reconhecimento de valor de Pedro Baldi. Ele não fez mais porque ele estava envolvido com as coisas que ele estava envolvido. E o tempo da vida é um tempo que é curto, ele passa, ele flui. Né? De repente, ele está em 49 no Brasil e daqui a pouco ele está se aposentando, 86, e está se aposentando. Fez 70 anos. Quando ele faz 70 anos, 85, ele é a expulsatória, né? Na época você faz aniversário e você é expulso do sistema. Isso. Então, 85, depois ele continua ligado com um curso de especialização. Então, ele tinha as coisas dele, mas ele sempre Entendi. cartas e ajudou financeiramente. Me parece que ele mandava quantia dentro das condições dele, ele é um professor, né, para ajudar Pedro Baldi na sua vida dura, vida duríssima. Nossa. Seguindo Cristo, é isso aí, ele é um cristão. Mas, Professor, minha última pergunta para o senhor é, o senhor como professor universitário, filósofo, uma pessoa assim de uma ampla visão em termos também de mundo, pela sua maturidade, como é que o senhor vê? É possível o Baldi como filósofo nas universidades? E de que forma seria isso? Possível mas isso depende de pessoas que trabalham com isso de uma forma mais abrangente, menos dogmática. O próprio Baldi não é dogmático, ele é uma pessoa crítica, que evoluiu o tempo todo, cresceu pra caramba. Então, a obra de Pedro Baldi não pode ser levada ao pé da letra. E esse é o problema. Para você trabalhar Pedro Baldi, algumas pessoas trabalham Pedro Baldi na universidade.
poucas, mas algumas sim trabalham. Outro dia eu fiz parte me convidaram para fazer uma avaliação de um artigo que foi publicado na Revista Brasileira de Religião, em alguém que escreveu sobre Pedro Baldi. Sim. Convocaram, não sei por quê, para fazer um parecer, dar um parecer, eu dei um parecer favorável, né, que falava sobre Pedro Baldi, e eu considerei que era pertinente, era válido. Então, é um autor para ser descoberto, mas, ao mesmo tempo, ele tem um certo limite crítico. Sim. É o meu reconhecimento. Eu tenho assim, uma grande admiração pela coisa que ele fez. Mas, ao mesmo tempo, ele caiu numa espécie de, como dizer, de dispositivo que é um pouco contraditório ao espírito cristão mais amplo. Né? Ou seja, ele, por exemplo, ele contrapõe o Nietzsche como um anticristo em oposição a essa coisa da luta do bem e do mal. Ele ficou ainda um pouco nessa dicotomia. Um pouco denuncia ele em relação a toda a parte de aprofundamento que ele tem como um cientista, ao mesmo tempo, ele é um autodidata, e fala intuitivamente. Ele não fala pela pesquisa que se faz cientificamente. Então, não é fácil aceitar na universidade uma pessoa com esse perfil. Porém, é possível trabalhar criticamente com ele. Eu aconselho alguns estudantes que leiam Pedro Baldi, mas que leiam com esse distanciamento crítico, porque não é dogmático. O Pedro Baldi é contra isso. Ele é um ser crítico, ético, que tem uma consciência ética fina e pé no chão, porque toda a discussão moral de Pedro Baldi é uma discussão em torno de atos simples, de você agir em relação ao outro com amorosidade, com respeito, com acolhimento, quer dizer, cristamente, ou seja, de forma cristã. O que é o amor ao próximo? Né? Enfim, é uma pessoa que pregava muito essa atitude cristã. Agora, tinha essa potência de inteligência que um pouco ficou ali num isolamento, numa ilha. Né? Ou seja, então ele tem uma obra extraordinariamente grande, mas ficou isolada porque perdeu contato com a ciência da época, que é uma ciência objetivista. Vocês sabem disso, não é fácil introduzir a qualidade na universidade. Eu introduzo, porque, por exemplo, hoje eu trabalho com a teoriação polilógica, onde eu introduzo a mística como uma dimensão fundamental da experiência humana. Eu não posso entender o ser humano se eu não entendo o transcendente, se eu não entendo aquilo que é a relação com o divino. O que é o divino? O divino, a divina, não é um Deus feito de carne e osso, é uma divindade que é o universo inteiro. Ou seja, e dentro de uma unidade que é uma unidade que hoje a física quântica discute isso de uma forma interessante, ou seja, porque a micromatéria ela não tem localidade, ela não tem tempo, você não pode ver o que um elétron está fazendo, onde está um elétron agora. Você tem um campo de probabilidades, mas não é algo como um objeto material, como uma partícula que você observa como os macrocorpos, que você pode calcular trajetórias. No microcosmo, você não calcula trajetórias, você calcula probabilidades. Isso dá incerteza, que, na verdade, é uma forma da natureza de construir as transformações que ela mesma engendra permanentemente. A natureza cria, conserva e transforma, ou destrói, porque a destruição, a transformação, porque, no fundo, tudo é ganho. Né? Tudo é ganho. A vida e a morte são coisas que se relacionam, por exemplo. Então, morrer é abrir-se para uma nova experiência, tanto do ponto de vista químico, tanto do ponto de vista atômico. Não precisa ser uma perpetuação de uma personalidade, é algo muito mais complexo. Que só com a experiência mística tem acesso a essas coisas. A experiência que alguém falou e você está ouvindo dizer. Você não está ouvindo dizer, você tocou em certa coisa, né? Experienciou diretamente. Então, o Pedro Baldi é um autor que ainda no futuro será mais valorizado, será estudado com mais distância.
faz é um negócio, uma arquitetônica extremamente complexa, e tem uma potência literária também, do ponto de vista de invenção, de criação. Ele é um criador, está ali repetindo uma inércia dentro de uma mediunidade passiva, é um médium ativo. Sim. Teorizar, capaz de perceber o desenvolvimento espiritual relacionado ao organismo, né? E ele discute essas coisas. A grande síntese é um pouco isso, ele pega desde a química e vai subindo, e vai falando de tudo. É uma topologia do ponto de vista do conhecimento humano, químico, físico, social, biológico. É um negócio, um modo que concebeu, fora dos padrões de operar da ciência regular, que é uma ciência limitada, monológica, né? Que expulsou a crença do seu campo, e hoje a crença volta a fazer parte, porque se sabe da importância do observador, o comportamento da matéria e energia. Com o observador, as coisas se particularizam, viram partículas. Sem observador, são ondas eletromagnéticas, né, que estão se espalhando em todas as direções. Então, os corpos, eles são eletromagnéticos. Nós temos essa particularidade física, mas somos campos eletromagnéticos complexos e infinitos, porque somos feitos da matéria do universo primordial. Então, no nosso corpo, há átomos que fazem parte da origem. Átomos de hidrogênio, átomos mais primordiais, que depois são uma combinação, vão formar toda a cadeia estequiogenética, como diz Pedro Baldi, que ele faz uma dedução da química. Isso mesmo. Vai dizendo assim, na escala química, como se ele tivesse tido a intuição daquele químico que teve a intuição da escala química. Por que vem o hidrogênio depois? Você começa a ter o 2, o 3, o 4, até chegar a um corpo mais liberação de uma energia atômica, ou seja, de radioatividade. Quanto mais antigo é o corpo químico, mais radioativo, então mais cuidados exigem, né? De repente, a gente tem que ter cuidados em relação a essa radioatividade excessiva, que pode matar, porque é o poder atômico, o poder dos átomos, né, que está sendo sempre descoberto, e, infelizmente, para um lado capitalista, não para o bem da humanidade, infelizmente, muitas vezes. Né? O bem está sendo feito minoritariamente. Hoje você tem um mundo dividido, um mundo neofascista em movimento, aí, estranhamente. Nem fale. E tem uma figura nova no mundo que está achando que é o dono do mundo. Essas loucuras, insanidades da espécie humana que não evoluiu espiritualmente para compreender que o caminho do amor, do bem, né, dessa ética do comum pertencimento, dessa causalidade, que é uma causalidade que está em toda parte, para você compreender que aquilo que você faz ao outro volta para você. Isso é uma lei, não é uma invenção. O universo é feito de leis. Então, a gente tem que ter convicção de que as pessoas estão fazendo o maligno, elas vão pagar muito caro, porque tudo volta. Nada é ao acaso. O ser humano ele tem uma potência, que é a potência divina de ação. E se ele não tem uma autoconsciência, ele vai agir negativamente, destrutivamente. Esse é o problema da humanidade, de uma evolução que tem que ser uma evolução completa, econômica também, de divisão de, imagine, pessoas que não comem, e pessoas que têm, né, são bilionários que têm, assim, 2 bilhões de pessoas para você ter aquela fortuna que aquela pessoa tem. Chega a esse nível. Um Elon Musk da vida tem uma fortuna nesse nível. É algo absurdo. 10 pessoas no mundo são bilionárias a esse ponto de fazerem assim, um percentual grande da fortuna do mundo está nas mãos de poucas pessoas. E são pessoas que querem manipular, né, esse mundo das redes atuais, da mentira, como se você pudesse, pela repetição de uma coisa infundada,
fazer com que aquilo se torne verdade. É um dispositivo do domínio psicológico das massas. Pietro Baldi era uma pessoa extremamente atenta a essas coisas, certo? Mas ele tinha uma pureza, ao mesmo tempo um corte cristão. Para mim, ele é um dos últimos místicos cristãos que apareceram no Ocidente. Ele é um místico cristão, como foi Francisco de Assis, como foi Santa Teresa d'Ávila, aqueles místicos que o Bergson chama a atenção de maneira magnífica na sua obra, As Duas Fontes da Moral e da Religião, que fazem a diferença, porque mesmo nesse cristianismo que é fechado, você tem a explosão de um Francisco de Assis, que pensa o mundo como uma totalidade vivente, em que todos são irmãos, o irmão Sol, o irmão Lua, o irmão Lobo, o irmão Planta, o irmão fragmento de cristal, uma pedra. Quer dizer, isso é uma coisa extraordinariamente diferenciada, que mostra um futuro possível do desenvolvimento espiritual do ser humano. É como se fossem pessoas que estivessem saindo na frente. De maneira muito trágica, ao mesmo tempo, com vidas difíceis. Né? O de São Francisco é uma vida dura. Apesar de ele ser filho de uma pessoa de posses, quando ele abandona, ele vai para uma vida dura, uma vida despojada. Assim, Pietro Baldi me parece uma pessoa que assumiu a sua radicalidade. Sim. Uma vida solitária, muito, muito forte. Então, a pessoa, para ser estudada no futuro, ele será descoberto como um autor inventivo, um grande criador de narrativas, de processos de explicação, até da lei de causalidade, quando ele faz aqueles estudos de sistema, antissistema. Ele joga muito com isso, né? Então ele vai fazendo aquela descrição de uma moralidade que vai sendo construída a partir de ações. É complexo, ele tem uma mente complexa, ele fala em níveis de realidade que ainda estão por vir, ele avança no superconsciente. A parte dele é o superconsciente, é uma pessoa que antenou-se com algo extremamente fora do padrão de época. É um padrão objetivista, de controle, de uma monológica, de uma coisa que se explica por uma racionalidade linear. Você não pode explicar as coisas por uma racionalidade linear. Há mais mistério aí. Então, é uma personalidade extraordinária, mas dura, difícil, singular, como foram todos os criadores, de alguma maneira, importantes dessa humanidade histórica. Dura a vida dele, ele sofreu muito. Sim. Foi muito resiliente, muito firme nas suas decisões até o fim. Enfim. Professor, o senhor, desculpe, eu fiquei tão emocionada que eu me perdi aqui no protocolo, mas essas informações que o senhor passou aqui para a gente, o senhor permite que a gente use na pesquisa? Total, inclusive podem usar a gravação. Pronto. Assim, para a memória, para qualquer detalhe do que eu falei, por favor, isso é público. Isso é da humanidade, ou seja, isso não me pertence. Sim, sim. Tenho porque aconteceu que eu estava presente, eu presenciei e eu estou passando. Eu não quero que isso fique para mim, isso não me pertence, entendeu? Então, esse vídeo a gente pode utilizar com os nossos alunos, com os nossos pares no Núcleo Pietro Baldi? À vontade, sem nenhum risco, sem nenhuma limitação. A gente acontece demais. Nada, pelo contrário. Né? Estou no momento em que as coisas precisam sair com uma plenitude. Muita generosidade, viu, professor, do senhor? Gratidão. A gente tem feito um trabalho na UFES muito com Pietro Baldi, né? Eu descobri, depois depois do doutorado, fiz a graduação em filosofia e descobri que, depois dessa graduação, que Pietro Baldi se enquadra num grupo de filósofos, pensadores, que Carta Fippes é um
jornalista norte-americano, definiu como evolucionários, né? São pessoas otimistas, com pensamento profundo, um tempo profundo, né? E que conseguem conciliar as questões de criação com evolução, né? Ampliando o sentido de evolução, né? É muito similar ao que acontece com o Teilhard Chardin. Exatamente. É um dos exemplos assim, mais emblemáticos que ele cita, né? De pensadores. E Teilhard Chardin, Pietro Baldi e outros, né? Chardin, ele tem aquela coisa mística profunda de entender o universo como uma realização do Cristo. O Cristo ali, o universo, ele caminha para a cristificação. Isso é fantástico, quer dizer, é um delírio de uma mente grande, de uma mente que saiu da caixinha. Entende? E aí a gente olha assim com estranheza, porque nós somos pessoas muito limitadas, e temos que acabar com os preconceitos para que isso seja visto com mais naturalidade, com mais alegria, né? Que são pessoas que estão desvelando para a humanidade coisas que a humanidade precisa alcançar. E uma coisa importante é que ele nos convida a sair de um modelo de competição para um modelo de colaboração. Total, né? Isso aí. Isso aí é o que vai fazer com que ele seja mais lido no futuro, né? Exatamente, ele é um cristão, e um cristão no sentido essencial, ele está falando do amor, ele está falando do perdão, ele está falando da superação das mazelas do psiquismo, do subconsciente condicionado das eras, em virtude de algo que a intuição, como uma inteligência nova, está trazendo para um ser humano que precisa acordar. Né? É uma coisa delirante, mas é isso que faz parte dos grandes místicos, eles foram delirantes. Isso mesmo. Delírio que faz com que a gente vislumbre que existem mistérios que são revelados necessariamente, né, para que as pessoas participem mais e mais dessa comum responsabilidade que é existir nesse universo, estar participando desse processo infinito, misteriosamente, porque não somos nada, né? Cada um de nós é apenas uma fagulha, mas o divino está em nós. Perfeitamente. Muito bem, alegre. Nessa, viu, professor? Foi uma aula que o senhor deu aqui para a gente. Está gravada e a gente vai usar bastante, vamos difundir aí a sua fala muito fecunda, muito cheia, assim, a gente pegou aqui muita coisa que será acrescentada ao texto do nosso trabalho final, do nosso relatório. Eu fico muito alegre por isso, pelo trabalho de vocês, eu acho que merece, em todos os sentidos. Pietro Baldi é um autor que vai ainda ser, eu tenho essa convicção, ele vai ser redescoberto, ele vai ser retomado, uma leitura muito mais leve, menos dramática, menos de sofrimento, uma leitura de quem disse, esse gênio estava ali. Sofreu pra caramba, como a vida dos gênios, a vida de um Van Gogh, a vida de um Beethoven, são pessoas que sofrem muito, entende? Porque é uma área dura, mas persistente, o ideal, e na loucura que é essa abertura espiritual para um mundo em que as coisas se intercomunicam eternamente. Perfeitamente. Gratidão, professor, pela sua disponibilidade, por essa generosidade de partilhar o conhecimento, de disponibilizar as informações para a gente. Sem palavras, viu? Estou assim encantada. De coração, vocês são muito gentis, muito simpáticos, agradeço de coração. Logo que eu processar a gravação, mando para vocês pelo WhatsApp. Muito obrigada. Gravar logo para não perder e podem usar à vontade, com toda a autorização do mundo. Pode ter certeza que vai ser para fins ubaldianos. A gente tem o nosso núcleo também, tem a página, então eu falei com razão. Saúde, educação e espiritualidade, né? E aí a gente tem as disciplinas, a gente coloca os alunos para ver, discutir, pensar,
né, com o Baldi e outros pensadores, a gente trabalha com Kant, trabalha com Hannah Arendt, né, Descartes, Como eu gosto de estar com essa polifonia de vozes, e o Baldi é uma dessas vozes, mas não é a única, entende? É bom. Tem que ter essa multiplicidade, né, e num ambiente em que as ideias possam ser debatidas, né, de uma forma livre, educada, né? Sem proselitismo. Foi o que incomodou Pietro Baldi em relação ao Grupo Espírita do Brasil. O proselitismo, ele foi contra isso, por isso que ele se afastou, e aí ficou isolado, coitado, ele veio bancar. Assim, como jogado às traças, porque não interessava mais. E aconteceu isso, infelizmente. Isso é trágico. Isso, nós levantamos isso. Tivemos, inclusive, em São Vicente, conhecemos lá o túmulo dele, onde ele ficou internado também, no hospital, né, que ele faleceu. Temos feito aí nossas pesquisas, viu, professor? Buscando. Um pouquinho a gente está trabalhando. Essa iniciativa maravilhosa, e é isso mesmo, vale a pena difundir esse autor do futuro. Gratidão, então, professor. Agradecemos aí por essa oportunidade, nós aqui na UFES, e esse impulso que foi dado pelo doutor Romano, pela doutora Gina, pelo senhor em 1980, que coisa extraordinária, viu? Eu estava começando minha vida, entende? Eu era muito jovem, em 1980 eu tinha quantos anos? Eu tinha 20... isso aí, eu tinha 27 anos, uma coisa assim. Olha só. Extraordinário. É como o senhor mesmo falou, umas coisas assim misteriosas que a gente não sabe explicar, mas que tem um plano mais alto. As coisas são acontecimentos, né, nessa vida que escorrem das nossas mãos, porque nós somos um ser em movimento, um ser em transformação permanente, que nos torna próximos ao divino, né? O divino está querendo que nós sejamos. Por isso essa visão evolutiva é muito interessante. Sem criar conflito em relação a ser, a gente não está nessa perspectiva, né, da dicotomia, estamos na perspectiva do acolhimento, né, da diferença, da variedade. É isso, quer dizer, da abertura para a multiplicidade encantadora do universo em todas as suas frentes. Então, são muitas as entidades que partilham dessa sinfonia. Isso mesmo. Graças a Deus, né? Professor, gratidão imensa, suas informações, suas orientações, que tivemos aqui uma aula. Estamos, assim, bem felizes. Muita paz, boa noite para o senhor. Qualquer coisa, volta a fazer contato, viu? Estou à disposição, no que eu puder ainda, contribuir nesse trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo. Parabéns. Gratidão, professor. Boa noite. Muito obrigado. Desculpa o atraso aí, que eu estava vindo da universidade e eu moro aqui na roça. Eu estava conversando com um amigo que é de Feira de Santana, ela está dizendo, essa hora é terrível aqui em Feira de Santana. O trânsito está cada vez mais complicado aqui, muito carro. Demorei um pouquinho. Conhecê-los, encontrar você. Muita paz, muita saúde, professor. Obrigada. Foi muito. Sincero.